Mesmo que Deus exista, mesmo que os crentes estejam certos em todas essa constelação de coisas, Jesus morreu pelos nossos pecados, etc. Mas ninguém está justificado em acreditar nisso. Então, o grande projeto do trabalho do Plantinga é mostrar que isso aí não é verdade. Ou seja, você não consegue responder se uma pessoa está ou não justificada em acreditar no que ela acredita com relação a considerações religiosas, sem primeiro discutir se aquilo é verdade ou não. Porque se for verdade, existe todo um modelo, por exemplo, faculdades cognitivas, investigação interna do Espírito Santo. A questão é anterior, né? É. Porque a ideia é, se Deus existe, o Plantinga argumenta mais ou menos nesse sentido, né? Se Deus existe, ele é todo amoroso e etc., o ser maximamente grande, então é esperado que ele quer que nós nos relacionemos com ele e, portanto, é esperado que ele tenha criado ou provido meios para isso, né? Isso, não nos deixe no escuro. E, portanto, você só pode argumentar que nós estamos ou não racionalmente justificados em acreditar em Deus, se primeiro você considerar se é provável ou não que Deus exista, não se Deus existe ou não. Então você não pode atacar o cristão injustificado sem considerar se a existência de Deus é o caso ou não, né? E aí é que está o ponto, né? Aí você pergunta, certo, mas a existência de Deus é o caso? E aí é que está o ponto do Plantinga, porque ele vai dizer, o problema é que argumentos não conseguem dizer pra gente que se é ou não o caso. Eles são só um apoio, né, pro Plantinga. Já acredito que o Craig tem uma perspectiva mais positiva, né, em relação ao papel dos argumentos da teologia natural, conquanto ele afirme que nós só sabemos que Deus existe, saber, diferente de demonstrar, né, pelo testemunho interno do Espírito Santo. Né? Mas essa é uma perspectiva do Plantinga. Ele até acredita assim, argumentos podem justificar a crença em Deus, argumentos podem dar apoio, argumentos podem aproximar as pessoas. O que ele duvida é que argumentos podem fornecer conhecimento. Então assim, você dizer, eu sei que Deus existe por causa desse argumento. Legal. Mas isso não é somente o problema dele, como eu falei, com relação à crença em Deus. Ele também acredita que seria duvidoso alguém dizer assim, eu sei que eu tenho livre-arbítrio por causa desse argumento. Entendi. Ele acredita que o que é fundamental são as crenças apropriadamente básicas, nesse caso. Porque o modo como essas crenças se formam pra gente parece que fornece um suporte epistêmico muito maior do que por meio de argumentos. E aí o Plantinga usa o que a gente chama de argumento de paridade, né? Como é que a gente considera outras crenças metafísicas, como a crença em outras mentes, a crença de que outras pessoas têm outras mentes, ou a crença de que a gente não está numa Matrix, existe um mundo externo? Como é que a gente considera essas crenças racionais? Perceba, eu não fico, ou então, como diz o Bertrand Russell, a crença de que o mundo tem mais de 5 minutos. Eu não chego para as pessoas e digo, me prove que o mundo tem mais de 5 minutos. Dificilmente ela conseguiria, inclusive, fornecer um argumento que fosse forte o suficiente para provar esse tipo de coisa. Perfeito. E nem nós, nas nossas considerações particulares, ficamos racionalizando sobre isso. A gente meio que só aceita, né? E agora, esse só aceita é um tipo de fideísmo, sabe? É simplesmente porque, é irracional. Não, a gente é plenamente legítimo, intelectualmente falando, a gente aceitar. Viu só, pressuposicionalista? Então, esse é um ponto importante para o Plantinga. E aí, já explicando também o que é crença apropriadamente básica, por que seria legítimo a gente aceitar essas crenças, que nós aceitamos, meio que só aceitamos mesmo a parte de considerações argumentativas. Porque como a gente tem uma coleção de faculdades cognitivas, a gente tem que, para a gente pensar em quais crenças são básicas ou quais crenças não são básicas, quais são legítimas, quais não são legítimas, não dá para escapar de como o ser humano funciona quando ele funciona apropriadamente. Perfeito. Então, um ser humano paradigmático, saudável, como é que ele funciona bem? Quando ele funciona bem, as faculdades cognitivas formam neles determinadas crenças. Então, é como se o ser humano tivesse um manual de instrução. E aí, nesse manual de instrução, tem algumas crenças que devem ser formadas por meio de raciocínio. Sei lá, quantos anos tem o universo? Sim. Esse não é o tipo de crença básica, assim, que eu simplesmente aceito. Não, eu preciso refletir, raciocinar, pensar. Eu preciso coletar dados, razões, evidências, por aí vai. Agora, tem outras crenças que
formam-se automaticamente na gente. Não é nem correto dizer que a gente forma elas. Sim. Formam-se automaticamente na gente. Essas são as crenças básicas. Tá? A ideia é que nós temos certas crenças que são geradas em nós, porque nós temos certos estímulos que nos afetam de maneira tal que a gente naturalmente gera certas crenças a respeito desses estímulos. Né? Isso. Tipo, a gente tem a crença na existência do mundo externo porque tem algumas coisas que me parecem afetar, né? Tem algo, essa coisa branca aqui atrás de mim, tem um livro aqui, e aí entra o papel dos anuladores, né? Você recebe essas impressões e você não tem nenhuma boa razão para negar que essas impressões correspondam àquilo que elas parecem corresponder, né? Sim. E aí, Paulo, tem um ponto que é curioso, que é o seguinte, você não fica me pedindo para prove que realmente está no mundo externo, essa crença só vai ser racional quando você provar, etc. Porque pra gente é tão natural, né? Esse é o tipo de crença que eu, por exemplo, não me lembro de quando foi que eu comecei a acreditar no mundo natural. Sim. No mundo externo. Sim. Sempre me pareceu que eu acreditei nisso. O pessoal da minha faculdade lá na UFA, eles brincam comigo porque eu, dando eco um pouco a essa perspectiva do Plantinga, às vezes eu falo, ide as crianças, Sim. veja o que as crianças, porque, querendo ou não, elas nos fornecem, em alguma medida, um exemplo de como, na medida em que elas não estão tão influenciadas por considerações teóricas, Sim. é um desenvolvimento mais natural, né, de como que o ser humano funciona naturalmente, né? Uhum. Então, na verdade, a pessoa que acredita nessas coisas, que o mundo externo existe, que o mundo tem mais de 5 minutos, que há outras mentes além da minha, ela está aceitando certas coisas que chegam até ela, e quem nega está tentando interferir no fluxo natural das coisas. Sim. Né? Mas ele tem que ter uma boa razão para fazer isso. Sim. Então, assim, as nossas crenças, tem um outro pensador, né, também colega e amigo do Plantinga, Nicholas Rothschild, ele até diz, as nossas crenças são inocentes até que se prove o contrário. Perfeito. Então, se me parece que eu estou tendo aquelas experiências religiosas, realmente é para acreditar naquelas experiências com Deus. Até que eu tenho uma boa razão para dizer, realmente isso aqui eu estou lidando com a falsidade, que etc. ressoa muito bem, eu não sei se você fez essa conexão na sua tese, com o princípio da credulidade, do Sim, Swinburne. Né? Ressoa muito bem. Tem também o da conservação do fenômeno, do Weimer. E aí, aí tem um ponto também no Plantinga, que desse ponto, tipo, a gente, se você for parar para pensar, quando foi que você começou a acreditar em Deus? Parece que a gente sempre acreditou. Porque é como se a nossa arquitetura cognitiva fosse receptiva a esse tipo de crença. Aí as pessoas podem pensar assim, mas a arquitetura cognitiva pode ser receptiva a qualquer coisa, e isso não é verdade. Não é verdade. Tenta ensinar uma criança teorias científicas sofisticadas. Elas não vão entender... Até pro adulto, às vezes, algumas coisas que os cientistas aceitam são anti-intuitivas, difícil de aceitar, né? Então, assim, o equipamento noético cognitivo da criança, ela é receptiva a algumas crenças e não a outras. Se ela é receptiva a algumas crenças, talvez porque aí a gente está lidando com uma crença natural, com uma crença que é básica, que é para ela acreditar de modo intuitivo mesmo, sem a gente necessariamente estar diante de em posse de uma razão e por aí vai.